Fala galera, bem-vindos a mais um EscutaTech. Hoje super feliz aqui com o fundador, cofundador, me corrija, Eric, por favor, do EducPay, uma plataforma assim muito boa assim para investimentos, né? É um bank? Tem um bank por trás, mas a frente é um front-end de educação. De educação, assim, eu estava conversando um pouquinho com o Eric aqui antes da gente entrar. Baita negócio legal, assim, tô literalmente apaixonado pela plataforma, pela brand e, enfim, bem-vindo. Obrigado. Tô feliz de ter você aqui com a gente. O Eric vai me dar uma aula aqui hoje no podcast, ele tem um podcast lá, hoje ele entrevista a galera. Né? Então, parece que o jogo virou, não é mesmo? Parece que o jogo virou. Obrigado, cara. E antes da gente entrar aqui em perguntas e conversar um pouquinho sobre, né, tecnologia, sobre a própria EducPay, fala um pouquinho para você. O nosso público é muito de tecnologia, né? Então a gente tem muito dev aqui, muita galera, né, que gosta de codificar, muito arquiteto, né? Fala um pouquinho de você, né? De onde você veio, de onde você nasceu, um pouquinho sobre tua pessoa física, e aí a gente vai entrando no mundo empresarial, empreendedorismo, etc, Eric. Muito bom, bacana. Então aqui, ó, para quem é da área tech, isso aqui já estou muito arrumado, né? Não vim de camiseta preta, né? Quase bom, isso. Vamos lá. Bom, minha trajetória começou muito cedo. Perdi meu pai muito cedo e com 14 anos eu tive que já me virar e a vida foi um pouco mais acelerada para mim. Então, já passa de uma trajetória que era meio precoce, tá? Então, vamos começar nesse cenário. Tive uma infância bem pobre, bem simples. Morava em São Paulo, depois a gente foi para Minas tentar a vida no sul de Minas. E, na verdade, minha vida na área tech começou quando eu fiz uma escola aqui em São Paulo que chama ETEC, que a maioria deve conhecer, deve ter começado por ali. Um ótimo negócio para quem está iniciando jornada, iniciando carreira, uma escola muito séria. E aí eu estudei lá e foi onde eu comecei meus primeiros passos e entrei num projeto de estágio da Telefônica. Na época, estou falando coisa de 2003, 2004, entrei nesse projeto da Telefônica, foi meu primeiro passo dentro de tecnologia. E eu vim, começou ali, falando com a máquina, falando com toda a tecnologia que servia tanto na época de telefonia, a gente era muito forte em telefonia, e depois daquela trajetória eu comecei a entrar mais profundamente em parte de telefonia celular e trabalhei na implantação do 3G telecom, aqui no Brasil. Era telecom, era bastante telecom. E aí eu fui percebendo que ali tinha um nicho de oportunidades, eu fui me desenvolvendo até que eu saí de lá e entrei na NET, que era a empresa de TV por assinatura, que foi uma baita oportunidade. Só que lá, a gente vai falar mais pra frente de algo que aconteceu na minha vida, eu cheguei no momento de decisão. E por que eu cheguei nesse momento de decisão? Porque eu ia trabalhar e eu já estava trabalhando numa área muito profunda de tecnologia, que era para mexer com os roteadores, servidores, configuração das rotas, planejamento das rotas. Você era técnico ali, você codificava. A gente mexia, configurava as redes. Então eu fiz... Naquela época eu tinha feito um curso da Cisco, de certificação da Cisco. Legal. E a nossa linguagem era falar com a máquina para configurar servidores, roteadores e toda a tecnologia que conversa com o aparelhinho que tem na sua casa para transmitir a internet, o telefone, a TV por assinatura. Era dali. Só que o que acontece? Como meu pai faltou na minha vida naquele momento, antes daquilo, eu fui me desenvolver com outras coisas. Então, fui vender sanduíche, fui trabalhar numa fábrica, fui fazer outras coisas que não eram tecnologia. E eu acho que eu gostei muito mais das outras coisas do que especificamente daquele campo da tecnologia. O bichinho do empreendedorismo te picou ali. Ali, cara, vendendo sanduíche natural, cara. Aí, eu continuei trabalhando na área de tecnologia, mas tinha alguma coisa diferente, cara, porque eu chegava no trabalho, na segunda-feira, por exemplo, e meus amigos contando, cara, eu passei a noite, mas eu consegui fazer aquela configuração da rota, eu achei e tal, eu consegui fazer o balanceamento, e eu falava assim, amigo, eu dormi. Eu passei a noite dormindo, eu curti o fim de semana, fui viajar com a minha família. Aí eu percebi que a área tech, até uma dica para você, ela não é uma área que tem um fim. Você precisa continuar se desenvolvendo e buscando e trazendo novas tecnologias o tempo todo, senão você fica para trás. E aí eu percebi que eu tinha um olhar muito mais para a estratégia de fazer acontecer do que o cara que ficava feliz porque ficava a madrugada toda codando. Aí eu falei, eu acho que eu estou errado. E aí foi que veio a primeira decisão de carreira na minha vida, eu pivotei ali. Que legal, cara. E hoje, o EducPay tem quanto tempo já?
Cara, a EducPay tem 3 anos. 3 anos. 3 anos, 3 longos anos. Para quem é de fora, fala, nossa, que rapidinho. E para quem viveu, para quem criou, implantou. Cara, é doloroso. Para você que está começando a sua jornada. Tenha em mente... frio na barriga, né? Tenha em mente que você vai viver dias bons e dias ruins. A maioria dias ruins, vamos falar o que é verdade. A maioria você quer, fala, vou desistir, não quero notícia. Você fala, pô, tem uma esperança aqui. Mas cada dia ruim que você vive te fortalece a você viver o dia bom e buscar outro dia bom. Então, assim, empreender não é fácil. Agora, empreender numa tecnologia que é inovadora é mais difícil ainda, porque às vezes você lança a inovação antes da hora. Então, tem que tomar muito cuidado, mas tem que ter muita perseverança. Nos primeiros 2 anos, a gente só colocou dinheiro do bolso. Então, além de perseverança, é bom que você tenha em mente que, se você vai empreender e não tem outra fonte de renda, faça uma reserva legal, para você não passar perrengue e desistir do teu sonho porque o dinheiro acabou. Eu já tinha vivido uma situação como essa, eu falei, eu não quero viver isso de novo. Então, vale a pena você ter uma reserva para você não depender daquele dinheiro, porque senão você entra no desespero. Eu preciso fazer qualquer coisa e você descola do seu projeto inicial, né? Assim, nos dias de hoje, né, a gente sabe o quão difícil é a gente fazer a reserva, né? A maioria dos brasileiros, né, ali... É difícil guardar, inclusive, seguir ali o homem mais rico da Babilônia, né? Os 10, 20% guardados, né, mensal. Então, boa parte da população brasileira não consegue, né? E tem a vontade, de fato, de empreender, né? Verdade. E que dica que você dá, assim, óbvio, né? Faça a tua reserva. Mas é aquela pessoa que está trabalhando 8 horas por dia ali, quer empreender, tem uma ideia legal e... Puta, se eu sair, o que você... Aconteceu com a gente. No começo, os 3 sócios estavam trabalhando, cada qual no seu emprego. Então, esse é o caminho natural. Quando você começa a usar a sua reserva, quando você decide entrar de cabeça no projeto e ficar 100% no projeto. O fato de você entrar no projeto não quer dizer que ele já vai trazer dinheiro no dia seguinte. Quer dizer que você vai trabalhar 100% do seu tempo. Então, é natural que todo mundo comece os primeiros passos da jornada de empreender trabalhando a mais. Então, você vai trabalhar de noite, vai trabalhar no feriado, vai trabalhar no fim de semana. Agora, não tente fazer isso sozinho. Encontre parceiros que você acredita que vão caminhar e tenham o mesmo perfil. Skin the game. Skin the game, sim, mas que também tenham o mesmo perfil e o formato de atuar diante de situações complexas. Porque a hora que está dando tudo certo, todo mundo trabalhando, belezinha. A hora que dá algum pau, alguma decisão estratégica e tá todo mundo ali trabalhando muitas horas, sem dinheiro, sem rodar, como que essa pessoa reage numa situação difícil? Então é importante você escolher, é mais importante você escolher com quem do que o quê. Eu vou fazer uma empresa que faz isso. Cara, primeiro vai escolher quem que vai estar com você na jornada. Porque pode ser que no meio do caminho você mude totalmente aquilo que você achava que ia fazer, porque o mercado não está comprando e você vai ter que vender alguma outra coisa. A gente chama isso de pivotar. Pode acontecer. Então, é importante que você tenha pessoas que deem fit com o teu jeito, e não é com o seu fit de trabalho, é como você pensa na vida, como que você pensa na tomada de decisão, onde vai impactar. Sabe, essa questão mais pessoal, mais interna. Se você falar, putz, esse cara aqui é um parceiro pra vida, beleza, é isso. Esse é o cara que vale, entendeu? Eu concordo plenamente com você. Eu saí do mundo executivo e vim empreender, né? E aí, obviamente, eu tive que pivotar 2, 3 vezes, né? Triste, mas é necessário. Né? É necessário. E tem pessoas que quando você precisa de fato pivotar, você... Né? Não vai mais de encontro com que seu sócio, aquela pessoa que iniciou o negócio com você, né? E a gente precisa mudar, né? E é importante você trazer esse tipo de mindset para a conversa, porque isso acontece muito, assim, acho que 90% das vezes acontece, cara. Né? E você precisa, né, ser resiliente para continuar e falar, vamos lá, vamos continuar, e trazer outras pessoas e colocar outras pessoas para conseguir. E às vezes você querendo chorar, porque as coisas não estão indo bem, mas você tá lá animando, vamos desanimar, vamos lá. Mas por dentro você fala assim, meu Deus, cara, tá um caos isso aqui. Porque você acorda e fala, vou falir. Exato. No outro dia você fala, vou ficar rico. Exatamente. E cada dia é um dia. Que legal, cara. Esse bate-papo aqui vai ser muito bom. Vamos lá. Foi de bola. E como que vocês lá na EducPay, assim, utilizam a transformação digital, né? E como que vocês visualizam isso? Qual que é a importância da transformação digital para empresas como a EducPay? Primeiro, uma questão de mindset.
é entender que a gente tem formas melhores de fazer alguma coisa. E a transformação digital, ela vem com uma potência muito grande, principalmente agora pós-pandemia. A gente tem a necessidade de transformar, de fazer com que as coisas sejam mais escaláveis, e a gente precisa se envolver com pessoas que pensam dessa forma. Nossa maior dificuldade, para falar a verdade, é achar pessoas que consigam trazer essa mente aberta. Às vezes até com o cliente, porque às vezes você fala o quanto isso é valoroso e a pessoa está presa, não consigo, estou presa nos processos. Só que enquanto ela não se desvincular e abrir a mente para novas possibilidades, ela não vai quebrar esse ciclo. Então, para a gente, é de fato uma transformação. A EducPay, ela já nasceu digital, já nasceu toda tecnológica, justamente porque a gente acredita demais no potencial que tem isso para negócios. Não é só para melhorar a operação. Toda transformação precisa apontar para algum indicador de resultado financeiro, operacional. Então, a gente olha para a operação de uma forma estratégica. Quando a gente faz projeto com as empresas, a gente não fala só, a gente vai implantar uma plataforma de treinamento e desenvolvimento, ou vamos implantar uma metodologia com IA. A gente olha e fala assim, tá bom, vamos falar de estratégia. Quais indicadores você quer atingir, como que a gente vai ajudar a alcançar. Porque às vezes tem gente que faz investimento e não consegue nem medir o ROI dele. Perfeito. Porque não sabe qual é o indicador que você está querendo atingir. Perfeito. Então a gente precisa ter um olhar estratégico, porque quando você combina a estratégia com a transformação, aí é muito mais palpável do que você transformar por transformar, entendeu? Legal. E você comentou um pouquinho de indicador, né? O brasileiro começou a olhar para indicador há pouco tempo, né? Eu vi um artigo do MIT comentando sobre isso, né? De 8 anos, 10 anos para cá, de fato, e entenderam que a importância dos indicadores. Quais são os principais indicadores que vocês olham, que você, na tua opinião, acha importante, né? Isso depende muito do momento da empresa. Tá? A gente pode... tem gente que está assistindo a gente que está no começo de jornada e tem gente que já está mais avançado. Excelente, bom ponto. Então, quando você fala de começo de jornada, um ponto que eu acho importante não necessariamente quanto você ganha, mas qual a amplitude que você está, como que está seu nível de visibilidade, como que está seu nível de aceitação. Então, a gente mede isso com os relacionamentos, os parceiros e os projetos. Nem sempre, no começo de jornada, você consegue olhar para a sua margem. Porque você é pequeno, você sacrifica um pouco a sua margem para você pegar um projeto grande. Perfeito. E aquele projeto grande te abre novas portas. Perfeito. Então, no começo de jogo, o indicador financeiro de quanto eu vou ganhar não é tão importante quanto com quem eu vou estar. Então, a gente olha muito para esse indicador, principalmente que a gente passou recente no momento de break-even, quais eram as grandes marcas que estavam com a gente e endossavam o nosso negócio. Legal. Agora, uma vez que você já está numa estrutura um pouco mais ampla, um pouco mais consolidada, aí você começa a entender qual que é o LTV. LTV, para quem não conhece, é o quanto o cara gasta no tempo que ele está com você. Lifetime value. Exatamente. Então, não adianta só você ter o cara. Quanto que esse cara está comprando, recomprando? Ele é um cara ativo, então o LTV é um indicador importante. Legal. A margem de contribuição é importantíssimo, porque senão quanto mais você trabalha, mais você fica devendo, então você precisa ter margem, né? E a gente acompanha naturalmente a entrada versus a saída dos clientes. Fluxo de caixa. Não só fluxo de caixa em dinheiro, mas também o fluxo de tempo que esse cara fica contigo. Então você fala assim, putz, cara, eu estou conseguindo 10 clientes por mês, muito bom, mas eu estou perdendo 11. Amigo, tem alguma coisa errada. Então, eu colocaria os 3, né? O LTV, que é quanto o cara gasta, a margem que está ficando para você disso e quantos clientes você está conseguindo encantar, conquistar e fidelizar na sua estrutura. Aí você acompanha a captação e a retenção dele. Excelente. Acho que, de fato, são os 3 principais indicadores. Eu concordo. Óbvio, né? Tem muitos outros muito mais profundos, tá? Principalmente os indicadores financeiros. Mas se a gente tiver o público majoritariamente aqui que quer empreender, que quer mudar, que quer transformar, começa por algum, não começa por todos, senão você vai ficar maluco, cara. O ideal é você começar a escolher qual briga você quer pegar. E quais foram os principais desafios que você encontrou na EducPay, né, ali, ou visando transformação digital? Primeiro, a gente capengou muito com TI.
tá? E assim, a galera que está nos ouvindo aqui, ajude os coleguinhas que estão iniciando, porque pode surgir oportunidade para vocês mesmos. A gente começou a empresa no momento que TI estava o mais caro. Lá em 2021. Puxado. Foi tudo muito caro. O valor hora do desenvolvedor júnior era de um sênior, cara. E às vezes o cara nem era desenvolvedor. Ele começou a fazer o curso, estava 1 mês, ele falou, não, agora tinha muita meu vaga passe alto. Beleza, aproveitou o momento e tal. Mas assim, pense que quando você está entrando na jornada com o cara que está empreendendo, cara, ele está colocando sonhos ali, não é só dinheiro. Então a gente não teve no começo uma jornada que foi tão fluida. E a gente teve bastante dificuldade em achar parceiros. Não é a qualidade dos caras, tá bom? A gente teve bastante cara muito bom. Mas a gente não conseguiu achar na jornada cara que tinha parceria. A energia, o skin the game que a gente comentou. Cara, era quero muito... fazer esse negócio. Era muito para trocar pelo dinheiro. Tô na hora de ganhar dinheiro. Só que aí você deixa de fazer negócios duradouros. Então a gente acredita muito que para um empreendedor ter sucesso, ele precisa se associar com pessoas do bem. Perfeito. Pessoas que acreditam no negócio e tal. E naquela época a galera estava olhando pro dinheiro. Então a gente não culpa as pessoas, porque estava na onda, né? Perfeito. Só que a gente teve bastante dificuldade. Então, transformar toda a nossa ideia na tecnologia, primeiro que foi difícil, porque quando a gente pensou no EducPay, vamos imaginar, a gente fez uma carteira digital. Lá inicialmente a gente fez uma carteira digital. Pensa no Mercado Livre, que na frente você tem um front-end, que é uma área comercial de vender produtos, e atrás você tem o Mercado Pago, ok? A gente criou o Mercado Pago por trás, que faz todas as transações em Bank as a Service, e na frente a gente fez um aplicativo que as pessoas podiam usar os benefícios educacionais para se inscrever e se matricular em qualquer escola do Brasil, com descontos e tal. E quando um RH precisava comprar cursos em company, ele usava nosso leilão, o nosso algoritmo entregava para o RH quais eram as melhores escolas que ofereciam aquele determinado produto. Que legal. Então, foi aí que nasceu, tá? Só que, e para fazer as regras bancárias? Cara, a gente precisou de 9... A gente pesquisou 9 bancos diferentes, profundamente. Porque quando a gente falou até com alguns que são grandes hoje, muito grandes, eles falaram assim, cara, vocês estão um pouco à frente. Então, ele falou, a gente não tem tecnologia para te atender ainda, o que você quer ainda não dá. Então, uma outra dica que eu dou para você é, se você vai empreender, cuidado com a inovação no tempo errado. Ela pode ser muito boa e revolucionar, como também pode não ser tão aproveitada porque o mercado não entende. Exato. Às vezes nem o próprio banco não consegue oferecer aquilo que você vai precisar. Mas a gente achou. Deu trabalho, ficou caro, mais complexo? Sim. Aí a gente conseguiu fazer. Agora, eu vou tentar aqui compartilhar não só as coisas boas, eu acho que vale a pena a gente trocar figurinhas também daquilo que deu errado, né? Sim. E eu errei no começo numa estratégia. Eu tinha pouco dinheiro. Você vai saber do que eu estou falando. Eu tinha pouco dinheiro. E quando eu ia falar com uma empresa de desenvolvimento, ele falava, cara, eu quero X mil reais para desenvolver tudo que está na tua cabeça aí. Beleza. Como eu tinha pouco dinheiro, eu já tinha participado de projetos muito complexos, eu via que dava pau. Quando você tem um projeto de escopo fechado, quem chora é o desenvolvedor. Quando você tem um projeto de escopo aberto, quem chora é quem paga. E aí, um cara que até mandar um abraço, vocês devem conhecer o Luiz Martins, ele foi CTO da Link, CIO da Stone um determinado tempo, ele me ensinou muito. Ele falou assim, cara, faz o seguinte, começa com um projeto fechado e lá no final do projeto você vira o escopo para aberto e aí quando começar a dar pau, você troca o formato do projeto e você finaliza. Aí, seguimos nessa linha. Só que eu só fui saber disso depois de ter que eu já tinha, que eu contratei. E aí, o meu MVP não ficou M de mínimo, ficou M de máximo. Porque eu queria com aquele dinheiro produzir tudo que estava na minha cabeça. Demorou mais do que devia. Eu pivotei coisa e eu nem usei algumas coisas que a gente desenvolveu. Então, uma dica. Começa do pouquinho. Se você tem 3 coisas para fazer, faz uma. Se ela der dinheiro, você vai para outra. Se ela der dinheiro, você vai para outra. Não faz tudo. Eu fiz errado. Hoje a gente tem bastante coisa construída, tem um ativo tecnológico bacana, interessante, chama a atenção das empresas grandes. Mas você gasta muita energia para fazer no momento errado. Você tinha que gastar energia vendendo aquele pequenininho que você fez. Traz dinheiro mais rápido. Que é aquele ditado, né? Erra rápido, erra barato
né? Não foi o que aconteceu comigo. Errei demorado e errei caro. Que errou caro. É um ponto... O Eric trouxe um ponto legal aqui, galera. E a gente, só pegar um gancho, Eric, da Lend aqui, nós temos os melhores profissionais do mercado de tecnologia, tá? A gente... eu aloco o profissional na tua empresa com o skin the game que você precisa, com o soft skill, com o hard skill que você precisa. E se esse profissional não for bom, não conseguir te atender, eu troco esse profissional e não cobro nada de você. Então eu garanto que a pessoa que está aí vai te atender, tá bom? Contata o nosso time comercial. Boa. Olhando para características, assim, quais características que você de fato olha para uma equipe de alto desempenho, Eric, assim, num ambiente digital? Vamos lá. Primeiro, essas pessoas precisam ter mente aberta para coisas novas. Tem que ser curiosas, porque o digital vai fazer você sair da sua zona de conforto o tempo todo. Vai fazer você buscar coisas novas o tempo todo. Então, primeira coisa, eu gosto de montar pessoas que têm brilho, equipe com pessoas que têm brilho nos olhos, que tem o mesmo nível de energia que a minha. Vocês podem perceber, eu falo pelos cotovelos. Eu nem estou me mexendo muito aqui, mas eu falo. Eu estou me segurando. Então, assim, a primeira característica, eu preciso de pessoas que tenham vontade, brilho nos olhos. Isso faz toda a diferença. O que não está fácil hoje quando você olha para as novas gerações. A vontade está cada vez mais distante. Então, se porventura você for um Gen Z, que a gente costuma falar no nosso podcast, que a gente tem um podcast que fala para essa geração, dando dicas de como você pode se dar bem na tua área. O que você precisa fazer? E todas as pessoas que a gente entrevista falam assim, cara, a gente precisa e a gente busca pessoas que tenham vontade. Não é nem conhecimento você acaba desenvolvendo. Agora, a vontade é mais complicado. E aí, outra coisa que eu busco, além do brilho nos olhos e a vontade, são pessoas inteligentes. Inteligentes que buscam saídas rápidas, sabe? Que tem pensamento rápido para tomada de decisão. Perfeito. E pessoas que são autônomas. Tá? Tem vontade de ser autônoma. Né? Exato. Vai. Agora, é muito difícil de você construir uma equipe de alto desempenho se você buscar pessoas com os mesmos perfis. Excelente. Então, eu gosto de montar equipes com uma pessoa que é mais senior, uma pessoa que é mais nova, de homens, mulheres, de pessoas de todas as variações de gêneros possíveis, tá? Na minha equipe. Última que eu tive de projetos grandes, eram perto de 30 pessoas mais ou menos, e cada um tinha uma particularidade. Todo mundo com brilho nos olhos, todo mundo muito pronto para discutir por uma decisão, com vontade, com olhar de dono. Excelente. E assim, quando você monta um time assim, é tipo o X-Men, sabe? Você muito difícil dar errado, né, cara? Mesma parte. Porque assim, tá todo mundo querendo brigar, todo mundo com sangue nos olhos, eu quero fazer, eu tenho a minha ideia, Então assim, é melhor você segurar um louco do que empurrar um morto. Entendeu? Então, eu gosto de trazer essas pessoas que têm muita energia, de fazer um war room e sair de lá com todo mundo pilhado em coisas que tem para fazer. Gosto disso. Mas, para que isso tenha equilíbrio, precisa ter uma galera muito do bem trabalhando junto. Não é só pelo negócio. Então, escolha pessoas que... Você vai ter um time, não um grupo de pessoas de alto desempenho. Você vai ter um time, uma galera que se gosta, que se curte, que sai, que faz as coisas junto, porque isso torna a jornada muito mais prazerosa. 100% eu concordo com você. Eu sempre tentei trazer pessoas com o mesmo mindset, óbvio, diferentes perfis, né? E sempre tentei estar próximo dos times, assim. Acho que se vocês entrarem no meu LinkedIn, vai ver que tem 300 pessoas, né? No meu time, já cuidei de um time de 2 mil pessoas. Nossa, que legal. 300 pessoas, 302 pessoas atrás de mim. Atrás não, junto comigo no meio lá, no churrasco. Sim. Lá na rua de casa, né? Então, assim, é gostoso você montar esse tipo de... Você trabalha com amigos, né? Exato. Você cria uma amizade. Aí, o bacana é que depois que aquele projeto acaba, você fica com essa amizade para sempre. E você chama... A dica tá aí, né? Você trabalhar bem numa empresa, você tem um nível de sucesso. Você trabalhar bem e se relacionar bem com as pessoas aumenta a sua chance de sucesso em umas 3 vezes, porque tem um negocinho que chama network. Não adianta só você ser bom, você precisa se relacionar. Eu acho que o trigger é aí. O pulo do gato para o cara sair do caminho médio para o sucesso
na velocidade que ele gostaria, é o relacionamento. Cara, eu demorei muito para aprender isso, porque o dev, né, eu era o dev loirinha de olhinho azul. Sim. Então todo dia eu recebia proposta no LinkedIn. Então eu literalmente não ligava muito para network, né? Uhum. E hoje eu vejo o quão importante é isso. Esse ponto que você traz é extremamente importante, né? Então hoje, galera, o tech lead que está do teu lado, o dev senior que está do teu lado, esse cara vai ser diretor um dia. Exatamente. Né? Esse cara vai ser um empreendedor com uma empresa um dia. Então, exatamente o que ele comentou, assim, criem conexões. Acho que isso é muito importante para vocês, tá? A galera deve... É difícil de criar conexões, bastante, né? Cara. É difícil. É muito. Então, assim, pensa na tua carreira que se você quiser se desenvolver para gerente, diretor, especialista ou trabalhar em projetos maiores, a tua comunicação precisa ser muito legal. Só que não só a comunicação com quem está ali em volta. Deixa a empresa perceber e deixa outros gestores, outras diretoриas perceberem que você pensa em negócios. Isso. Que você desenvolve para negócios. E o teu olhar vai te diferenciar. Esse olhar para business vai diferenciar. Não é só desenvolver por desenvolver ou porque tem que ter um botão. Cara, esse botão faz o quê? Para encantar quem? Para gerar quanto? É isso. Então, quando você pensa em negócio e se relaciona bem, a chance de você estourar, o cara falar, ali tem um cara ali que eu tô acompanhando ele de longe. Alguém vai te ver. Exato. Alguém vai te ver. Eu tinha uma vez eu descobri um dev, eu tava tomando café com outro diretor e eu escutei um dev comentando com outro, se colocar esse botão aqui e conectar com aquela API, provavelmente vai trazer X eficiência. Pô... Eu olhei pro lado. Parabéns aí. Caramba, cara, é isso aí. O cara tomou até um susto, assim. É exatamente isso, cara. É difícil, assim, a gente achar devs que literalmente pensam, né? Que tem esse mindset, assim. Tem muito cara que executa muito bem. Exato. Mas o mercado está procurando não mais só quem executa. Ele quer alguém que cria. Então, exercício a sua criatividade, o poder de inovação, mas sempre a inovação... Não para criar uma coisa nova. Inovação tem que gerar efeito em alguma coisa. Isso. Então, pensa em qual é esse efeito. Se vai dar efeito em... Qual geração de negócio vai ter? Economia, novas receitas, fidelização de cliente, NPS. Pense em negócio. Entendeu? Perfeito. Como que a tecnologia vem facilitando a comunicação dentro do EducPay? Cara, primeiro que a gente usa... tudo que existe de disponível para se comunicar entre a equipe, mas a gente propõe isso para o mercado. A gente propõe que as empresas... o nosso ponto de comunicação, onde a gente bate muito, não é só comunicação do dia a dia. Vamos pensar numa transição de empresa que está querendo mudar de patamar. Aquela comunicação precisa estar muito bem azeitada. E a comunicação não é só para passar coisas do dia a dia, ela também passa treinamento, passa desenvolvimento, tem mentoria, tem processos de comunicação que são pró-carreira, pró-desenvolvimento. Então, a gente olha para isso de uma forma que a gente precisa deixar isso de forma organizada, de forma fácil. Então, os nossos projetos sempre são olhando para a geração de comunidade. Legal. Tá? Porque se você tiver muita coisa para comunicar e falar com uma pessoa só, o impacto é 1. Agora, quando você fala aquele negócio de 1 para N, o impacto é muito maior. Então, a gente gera o senso de comunidade. A nossa plataforma gera esse senso de comunidade em fóruns de discussão, área de treinamento e desenvolvimento, mas a gente também cria plataformas white label. Vou dar um exemplo, tá? A gente fala, nosso público-alvo são os RHs das empresas, porque a gente vai vender nossas soluções para implantar dentro das empresas. A gente criou uma plataforma que se chama Academia de RH, uma plataforma totalmente gratuita. Se você quiser indicar ou pesquisar, aí pode pesquisar Academia de RH. Gratuita, que lá a gente tem produtores de conteúdo do Brasil todo, gerando conteúdo gratuitamente, porque esse cara quer ter visibilidade e vender coisa para as empresas. As empresas precisam de novas ferramentas e novos conhecimentos. Então ela entra na plataforma, conhece tudo, faz os cursos, se certifica de forma gratuita, mas ela tem acesso a esses caras que estão na comunidade. É um concorrente do Hotmart, a plataforma? Assim, o professor, a pessoa, ela consegue entrar ao vivo, ela consegue
Literalmente. Pensa que é um Netflix. Okay. A aparência de um Netflix. Okay. Então você tem lá várias capinhas. Ao invés de você clicar na capinha e ter uma série, você tem um treinamento lá dentro. Legal. Com vídeo, com exercício, com atividade e tal. É uma aula ao vivo. Vai estar a capinha, você clica na capinha, quando tiver aula ao vivo, vai começar o player ali acontecendo. Então, pensa que a nossa plataforma ela é a junção de um Netflix com o Hotmart. Então, você pode vender coisas avulsas, assim como você pode ter assinantes lá dentro daquela plataforma. O bacana é que, para cada projeto, a gente consegue lançar uma identidade visual diferente. Então, se eu vou fazer para uma empresa... Vamos supor, a Nestlé. A gente cria toda a estrutura com a cara da Nestlé, com a comunidade da Nestlé, com os temas da Nestlé. Okay. Eu fiz uma de RH. Cara, é a mesma plataforma, mas eu faço uma outra roupagem com toda a estrutura de RH, com conteúdos de RH. Então, a gente faz esses ambientes para empresas que usam de forma privada, mas também a gente faz esses ambientes de conexão. Então, a gente olha para a comunicação com esse senso de comunidade. Perfeito. A gente entende que é muito mais fácil de você conquistar parceiros e disseminar conteúdo quando você fala para mais pessoas do que quando você fala para um só. Pensa num exemplo bem antigo dos discípulos. Tinha lá Jesus que alcançou alguns, mas ele não conseguia falar com todos. Então ele falava mais de próximo com alguns e esses caras disseminavam para outras redes. Isso virou uma rede. Sim. Virou uma pirâmide, né? Sim, é uma pirâmide. E aí a gente usa mais ou menos esse cenário. A gente tem alguns que são os produtores e esses caras têm suas micro-redes e a gente consegue falar com o Brasil todo através desse senso de comunidade. Que legal. E quais são os principais objetivos que a EducPay deseja, almeja, alcançar nos próximos anos, né? E pode ser tecnológicos, enfim, ou business, quais são? Bom, o principal é crescimento de mercado, né? A gente pensando em desafios de negócio, né? Para vocês saberem, acho que a gente comentou um pouquinho, do EducPay tem 3 anos, ela chegou no break-even recentemente, que já é um alívio, porque a maioria morre antes de chegar no break-even, a maioria das empresas morrem. Cuidado com isso, caminha mais uma milha, porque às vezes o break-even está logo ali e você desiste um pouquinho antes. Agora, a ideia é a gente pulverizar o nosso serviço. A gente não foi investido, a gente não achou o momento ideal para investimento, a gente fez tudo com o nosso bolso. Tem pontos bons e tem pontos ruins. Você escala mais devagar, mas você também consegue ter controle um pouco maior do que está sendo feito, a pressão que vai ser exercida naquele começo. O nosso alvo agora é a expansão. A gente tem tecnologia hoje e a gente quer aumentar a escala. Então, a gente aumenta a escala, às vezes aumentando o nível de relacionamento que você tem, e através desse nível de relacionamento você fica conhecido por empresas que prezam por isso. Perfeito. Empresas maiores. Hoje a gente já tem relacionamento com empresas muito maiores do que a gente imaginou que fosse alcançar lá no começo. Então, eu acho que essa área relacional vai suportar o que a gente precisa de crescimento e desenvolvimento. Legal, legal. E que papel de inovação, assim, né? Qual que é o papel da inovação, né, para EducPay nos próximos anos, assim? Que cultura de inovação vocês pretendem usar, assim? Bom, além da cultura para dentro, a gente tem um desafio que é a cultura para fora. Perfeito. Né? Porque tudo que a gente fala na EducPay é 100% inovação. Tá? 100% inovação. A gente fala, por exemplo, de conteúdos com IA. Olha, eu vou dar um case aqui que a gente ficou muito feliz. A gente foi num evento de universidades corporativas. Foi lá em Campinas, tinha, sei lá, umas 200 pessoas. E tinha um cara, mega blaster, falando: olha, aqui eu vou apresentar o que o mundo está fazendo com inteligência artificial. Bacana, o cara começou a apresentar os slides, todo mundo: oh, meu Deus, que legal. Aí eu olhei pra Renata, que é minha sócia, e a gente falou assim: pô, a gente já tá fazendo isso, cara. Aí a gente já falou assim: será que aqui no Brasil a galera não tá fazendo isso? Então a gente começou a mergulhar muito mais naquilo que a gente estava fazendo e ver se era de ponta mesmo, porque a gente não conhecia o impacto que isso ia causar. A gente já estava mergulhado em inovação, em tecnologia, e o diferencial é quanto você vai mergulhar. Não saber de como faz, do que faz, mas de como faz. Então, tem gente que eu sei usar aquilo ali e tal. Tá, mas você sabe configurar? Você sabe mexer? Você sabe desenvolver com isso? Então, aí é outro ponto. Aí a gente começou a mergulhar com isso. Até que a gente ficou tão bacana no conhecimento
que a gente passou por uma rodada de análise de empresas de desenvolvimento de conteúdo com inteligência artificial para treinamentos, para cursos, para trilhas, para as empresas, e a gente ganhou como a mais avançada, e a gente nem sabia que a gente estava nesse nível de profundidade. Agora não, de alguns meses para cá que a gente descobriu isso e tomou ciência, é outra coisa. Então, assim, se a gente está falando de inovação, tente buscar tudo que tem fora do país, tudo que vai chegar, às vezes vai demorar para chegar aqui, mas quando chegar, muita gente já se implantou, já se estabeleceu. Agora, se você sabe antes, você tem espaço antes. Então, inovar é buscar as coisas que vão resolver dores. Não adianta inovar por inovar. Vai buscar inovação, a gente fomenta isso, essa mente criativa de novos negócios, de novas oportunidades, mas de negócios que geram projetos sustentáveis, que gerem receita, porque senão você gasta seu tempo criando uma inovação, o cara fala, nossa, acabei de criar uma lâmpada. Ele fala assim, cara, mas agora já tem outro tipo de iluminação. Aí você fala, putz, inovou fora, perdeu time. Entendi. Você comentou um pouquinho ali fora, né, sobre a questão da AI, né, de gerar uma pessoa, né? Como que funciona isso daí? Vocês podem... Cara, isso é legal. Isso é bacana, cara. O Avatar, né? Eu lembrei. Cara, que massa, assim. Como que funciona isso? A gente usa hoje uma combinação de umas 8 tecnologias diferentes para você produzir. Então, por exemplo, quando uma pessoa quer gravar um treinamento, ela geralmente ia dentro de um estúdio, fazia captação, depois passava aquelas imagens todas para alguém de design que ia... Mas você tinha que ter roteiro, design, você tem uns 6 profissionais que trabalham nos bastidores para sair uma hora de aula pronta. E demora muitas horas, tá? Então, a gente hoje, como a gente domina muito esse cenário, a gente conhece do acadêmico e conhece da parte de tecnologia, a gente consegue produzir conteúdos com muita qualidade. Engajamento, com andragogia. O que é isso? É entender como que o adulto aprende, que é diferente de como o adolescente, o jovem, como que as gerações aprendem. Geração X, Y, Z, como que esses caras... Tá todo mundo convivendo no mercado. Como que você produz um treinamento diferente para cada um? Ou um treinamento que impacte todo mundo? Então, além da criação do avatar que a gente faz, tem o time que cria o design institucional disso, que vai ter nesse conteúdo, né? Mas o avatar, a gente parametriza com base real. Então, eu filmo você, eu pego todas as suas expressões, a sua fala, o movimento da sua boca, os seus gestos. A gente fez um avatar que a pessoa do avatar falava meio assim. O avatar ficou assim também. Caramba, cara. E você não percebe que não é. Pega tudo. Movimento do olho, cor do olho. Eu desafio você a olhar e falar assim, pô... A maioria das pessoas que eu falo assim, ó... Eu vou te fazer uma apresentação... Não fica meio robotizado, nada? Cara, não fica. Eu fiz uma apresentação, eu falei pra pessoa, olha, eu vou te mandar um vídeo aí, eu queria que você analisasse e visse como é que você achou do estúdio que a gente gravou, pra ver se fica no teu agrado. A pessoa, pô, cara, iluminação muito boa, tal, pegou você direitinho, assim, não sei o quê. Eu falei, isso é um avatar. A pessoa, não acredito, cara. Eu falei, Então, assim, depois a gente vai colocar na descrição, vou mandar um videozinho para vocês terem ideia do que a gente está falando, tá? É um exemplo de coisas que a gente pode colocar aí para você ver qual é o nível de profissionalismo. O legal é que uma vez que a gente criou seu avatar, todos os próximos treinamentos você não precisa mais estar lá, você manda o texto. A gente que se vira. Meu time que se vira. Então, isso economiza muito dinheiro das empresas, muito tempo. Às vezes você tem um cara muito bom de conteúdo, mas ele é ruim na frente da câmera. Às vezes você tem que gravar em estúdio. Você tem custo de estúdio, custo de deslocamento, tempo para o cara produzir. Tem projetos que demorava... de uma universidade que a gente produz conteúdo, demorava em média 90 dias para produzir uma disciplina com 20 aulas. A gente produz em um mês. Caramba. Então, além de reduzir em dinheiro... reduz em matriz operacional, né, em esforço do time, eficiência, né? e em tempo, é eficiência. Caramba, que legal, cara. Então, essa aí dar uma olhada é a nossa cerejinha do bolo, é onde a gente tem os maiores clientes em cima dessa estrutura. Que legal. E como que a EducaPay utiliza feedbacks, né, para melhorar os seus processos internos visando o cenário digital, né? Percepção escutativa. Você tem que estar disposto a ouvir que às vezes o que você está fazendo está uma bosta. Você tem que estar pronto para ouvir e falar, não está legal.
E você tem que ter a humildade suficiente para falar assim, cara, vamos lá, vamos fazer de novo. Vamos pensar aqui. Então, às vezes acontece, às vezes você acha que você está estourando lá e não é bem assim. Então, a gente pratica essa escuta. Lógico, eu dei esse cenário aqui para você ver que às vezes as coisas podem não estar legais, mas vale a pena você conversar com as pessoas, entender. Você pode usar a ferramenta de NPS estruturado e tal, é muito bom. Mas você ouvir o cara tomando um café também é legal. Então, a gente precisa desta percepção de como o mercado está percebendo. Então, a gente fica muito próximo dos clientes para entender se ele gostou mesmo, se estamos na linha, se é isso mesmo, porque você economiza tempo com isso. E, às vezes, você encanta mais o cara no formato que você atende do que necessariamente naquilo que você faz. Ele fala assim, ele realmente está preocupado comigo. Então, a gente olha para isso com um carinho diferente. A gente mergulha com ele na operação, primeiro para ouvir, depois para sugerir. Porque o nosso ímpeto é de, primeiro, eu vou sugerir, eu sei o que eu estou fazendo. A gente já errou muito, já fiz muito isso, cara, não vale a pena não. Ouve primeiro, ouve mais e faz com base naquilo que você ouviu. Entendeu? Que legal. Eu vou pegar um gancho aqui, a gente tem um produto, turma, aqui, e eu fico ouvindo, né, o e-mail que chega na caixa do teu time comercial. Então, é uma AI que ela fica ali escutando e ele consegue, em cima dos e-mails que recebe, ele garante, ele mostra para você se o cliente está triste, está feliz, né? Ele te dá ali alguns indicadores que o executivo consegue, em 5 segundos ali, saber se os clientes dele tá feliz, tá triste, enfim, tá? Então, excelente. Procura a gente consegue fazer uma POC com vocês, é bem legal, assim, poucas empresas hoje têm isso, tá? Muito legal. Assim, olhando na tua visão, né? Para a transformação digital, como que ela vem moldando o futuro na educação financeira, né? Quais tendências que você acredita que são mais relevantes? Tá. Bom, essa transformação toda parte de uma necessidade de mercado. O mercado tem evoluído rapidamente e as pessoas querem, principalmente na nossa área, eles precisam aprender de forma diferente. Metodologias diferentes, velocidade diferente, plataformas diferentes. E as pessoas que estão do lado de lá precisam acreditar que tem especialistas que sabem de novos caminhos, de novas estruturas, porque o mercado está sedento dessa transformação e tem empresa ainda fazendo, eu fiz assim até hoje, então cuidado com eu fiz assim até hoje, eu não preciso mudar. É importante toda essa transformação, esse desenvolvimento. A gente sempre leva para as empresas formas de impactar a vida das pessoas e, através do impacto da vida dessas pessoas, gerar novos negócios ou resultado dos negócios. Então, a gente tem que levar sempre de uma maneira leve o conhecimento, o desenvolvimento, que não precisa ser de forma chata. E para você transformar e digitalizar um cenário, precisa de uma transformação cultural. Então, top-down, né? Como você prefere fazer isso, na força ou no jeito? Perfeito. Se faz na força, nem sempre todo mundo vai comprar aquela ideia. Então, o nosso formato, quando a gente coloca, por exemplo, para disseminação de cultura, a pessoa vai fazer isso, vai lá e faz uma palestra. Cara, não dá certo. Uma palestra isolada não dá certo. Então, o que a gente faz? Cara, o nosso time, ele trabalha com as empresas em tudo que é desenvolvimento, com consultoria, com plataforma, com acadêmico, com tudo. Pode consultar a gente, tem coisas bacanas que podem servir para você. Quando a gente implanta um negócio desse, a gente não fala assim, no dia 10 vai ter um treinamento. Você vai ter um pre-work, que a gente chama, quando faz uma implantação de cultura, por exemplo, de um programa de capacitação. Legal. A gente faz um pre-work para já fazer um esquenta, para a galera já começar a se envolver com aquilo. Depois ele já começa a participar das atividades na plataforma, ele já começa a se engajar. Quando tem um evento, ele já está sabendo mais. E depois que passou o evento, a gente tem um reencontro para a gente ver se aquele conteúdo foi perene. Então, muita gente está no modelo antigo ainda de treinar, de desenvolver, de disseminar, principalmente a parte de comunicação, que culmina se a empresa vai ser mais inovadora, menos inovadora, transformada. Excelente. Ou não. Então, a gente olha para isso de uma forma diferenciada, o que boa parte das empresas ainda estão fazendo de forma antiquada. Difícil, é um ponto bem difícil. Como que você consegue compartilhar com a gente
um exemplo em específico que a tecnologia, né, que vocês implementaram na EducPay resultou numa melhoria significativa? Consigo. Deixa eu pegar vou tentar pegar um exemplo de 2 cases aqui, mas um de bate-pronto já vou falar. A gente trabalhou com uma grande instituição de ensino, não vou falar qual é, mas é uma das grandes do país. E eles tinham um processo de criação e revitalização de conteúdo da forma tradicional. Estúdio, tal. E a gente propôs para alguns cursos de pós-graduação, a gente propôs refazer todo o formato de aula. Porque ele estava naquele formato de aula antigo. E a gente propôs um cenário diferente para eles. A gente falou assim, a gente vai redesenhar sua aula e a gente vai colocar desenvolvimento com inteligência artificial, com os avatares personalizados. A gente vai colocar o design instrucional diferente, com mais atividades práticas, e vai inserir no seu modelo de aula horas de podcast. Legal. Cara, ele falou, não é possível, não vai dar, não sei o que. A gente fez o case. Beleza. Depois, para contar um pouquinho nesse case, a gente mandou vários avatares e o meu tava lá no meio. E aí eles falaram, nossa, a gente gostou desse avatar aqui. Era eu. Aí eles falaram, será que o Eric vai deixar usar a imagem dele? Tal, cedi minha imagem. Pra vender, cara, você faz tudo que você precisa aí, me dá, pode usar até meu nome se você quiser. Aí eu fiquei como o avatar principal daquela disciplina. Qual era? Caio. Professor Caio. E a gente fez uma aula sobre inteligência artificial. Aquela aula, o teste fez com que o NPS aumentasse. Não só aumentou o NPS, mas melhorou também o tempo de produção, que foi o que eu comentei, de 90 dias caiu para 30 dias a criação de um conteúdo todo, não de uma aula, mas de uma disciplina com 20 aulas, e diminuiu o custo. Então, quando você coloca essa inovação que aumenta a percepção de qualidade do teu produto, com custo mais baixo e com velocidade maior, cara, é um prato cheio. Então, esse aí foi o principal case que a gente teve com IA. Foi tão legal que dentro dessa empresa, é muito grande, a gente fez um podcast lá, gravou lá dentro, para mostrar para as pessoas que tinha o avatar de um lado e o Eric do outro, porque é tão parecido que as pessoas achavam que não era um avatar. Eu falei, não, realmente é um avatar e tal. E aí eles gostaram tanto que colocaram para aquele vídeo de inovação para todos os funcionários da empresa e para todos os alunos como matéria obrigatória. Colocou para a instituição toda. Estou falando perto de 2 milhões de alunos. Que legal, né? Pra gente foi assim, o projeto mais... case, foi o projeto mais legal assim, que a gente fez, que mudou, assim, da água pro vinho, a percepção com a transformação digital. Tecnologia, novas formas de entender quem está lá do outro lado, a forma que ele aprende, sabe? Muda o patamar das entregas, né? E é só voltado aí para a educação financeira mesmo? Por exemplo, eu tenho uma outra empresa aqui que é literalmente focada talvez em treinamentos para linguagens de programação de um cliente específico. Eu consigo usar ou não? Não, é assim, talvez a questão, pelo fato de ser EducPay o nosso nome, ele confunde um pouco, eu tenho certeza disso. A EducPay, a parte Pay, ela nasceu lá quando a gente criou o banco digital, que a gente fazia a intermediação dos meios de pagamento, como se fosse um benefício educacional. Só que depois a EducPay saiu dessa estrutura só bancária financeira e virou uma estrutura acadêmica. Para você ter uma ideia, a gente criou a nossa plataforma, se chama Eduxi. Certo. Se você quiser conhecer a plataforma, para ter ideia, tanto para você usar, você pode entrar lá de graça, tem alguns conteúdos de graça, e se você quiser colocar na sua empresa, você pode ter ideia, chama portal.eduxi.digital. Essa é a plataforma. E aí a gente migrou um pouco o nome para Eduxi. Porque quando você fala Eduxi, ele fica mais amplo. Então, nessa torre acadêmica, a gente tem tanto a parte de plataforma e consultoria acadêmica para montar áreas de treinamento e desenvolvimento, universidades corporativas, e a gente tem o time acadêmico que cria conteúdo para todas as áreas. Pode ser um treinamento comercial, um treinamento técnico, um treinamento de franquias, um treinamento de líderes. Tudo isso pode usar toda a nossa estrutura de treinamento. A gente tem treinamentos com IA,
Da mesma forma que também a gente tem os modelos tradicionais que a gente vai lá, leva em estúdio ou leva as coisas do estúdio até a empresa. Depende do que a empresa precisa. Então, a gente na área acadêmica, a gente cria tudo e gerencia tudo. Se alguém quiser montar uma área de treinamento e desenvolvimento eficaz e eficiente, não precisa contratar um time. Não precisa. A gente atua de cabo a rabo, até fornecendo profissional alocado se a pessoa precisar. E aí é um FII em cima do... Como que você... Geralmente a gente tem uma estrutura que é um FII. Legal. E isso é bacana porque serve para empresas pequenas e grandes. Perfeito. Qual que é a diferença? Você tem um custo de implantação. Se é um projeto pequeno, a implantação é baratinha mesmo. Sim. Se é um projeto grande, por exemplo, uma empresa de 10 mil funcionários, é um projeto maior, naturalmente. Legal. E o valor varia de acordo com a quantidade de funcionários que você tem. Então, você tem pouco profissional, você paga pouquinho. Então, o que a gente fez? A gente conseguiu trazer tudo que só as grandes tinham de qualidade, de área de treinamento e desenvolvimento, para um formato acessível para as pequenas. Porque você só vai pagar mais se você crescer, se desenvolver, falar, preciso de mais usuários. A gente disponibiliza. Putz, minha empresa tem 200 funcionários, tem 100 funcionários. Maravilha, tá tudo bem. Minha empresa tem 10 mil, tá bom também. Então, entendi. Ela se molda ao bolso de cada tamanho de empresa. Fica barato mesmo você ter uma estrutura dessa, o que antes era muito caro. Sim, com muito certeza. caro. Tô falando de diferença de um cara que pagava antes 500 mil para fazer uma implantação, tá? Para a empresa pequena que a gente implanta com 5 mil. Nossa. Tá? Uma área de treinamento e desenvolvimento. É muito barato, muito barato. Então, é muito... quando a gente trabalha nessa questão de white label, ele fica muito mais simples. Então, assim, você tem vários pacotes, desde o pequenininho até os maiores, mas assim, legal. Só para te dar um cheiro de como que fica isso, você paga por usuário. Aí você tem implantação, você tem um pacotinho básico com mais usuários, depois um que vai aumentando. Legal. Que conselho você daria para as empresas que estão começando na jornada de transformação digital? Primeiro, que você comentou até um pouquinho antes, isso precisa começar de cima para baixo. Essa necessidade, essa vontade de mudar tem que acontecer primeiro em cima. E aí vale a pena você trazer um cara para o teu time que consiga fazer isso. Porque às vezes chega um profissional de mercado, ele quer mudar muito, 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 às vezes dá um passo maior do que a perna. A gente estava falando agora de um exemplo de uma empresa que precisa colocar um sistema. Aí a pessoa fala assim, putz, eu já contratei esse líder de mercado. A gente falou, você sabe que demora uns 3 anos para você implantar isso, né? Eu falei, não sabia. Eu falei, a gente sabe. Então, pegue um cara que tem experiência em plataformas, em estruturas, em conexões. Porque às vezes você pega um cara que não tem experiência, ele tem conhecimento das ferramentas, mas ele nunca implantou, não vivenciou. Então faz diferença você ter um cara que olha para isso. Então, pense que a transformação digital ela precisa acontecer em um determinado tempo. Porque se você demora muito para transformar, quando você transforma já está velho. Perfeito. Então você precisa pegar ferramentas que são acessíveis, que são rápidas de implantar, rápidas de treinar, para você mudar o game rápido. Então, esses são os conselhos. Tenha essa mente de transformação, traga a pessoa que tem essa visibilidade, capaz de fazer a mudança acontecer sem que você sobrecarregue seu time, que isso seja pesado, que tenha uma jornada agradável. E aí você, com tudo isso, você compra quem está junto no time e todo mundo participa e a transformação acontece. Legal. Para a gente finalizar aqui, baita papo legal, baita aula, né? Para a gente finalizar, quais são as 3 principais dicas que você dá, né, para aquela pessoa técnica ali que está assistindo a gente, para o técnico que deseja um dia ser um empreendedor, que deseja um dia ser um executivo, um diretor, né? Por onde ele deve começar, o que ele deve fazer, quais são as dicas que você dá? Assim? Tá. Bom, vamos lá. Primeiro ponto você precisa conhecer de outras áreas. Vai entender de negócio, vai ler, vai fazer um curso de especialização. Não acredita nessa falácia de que fazer uma pós, fazer uma graduação, não preciso disso. Cara, você precisa. Porque se você quer deixar de ser tech, você vai ser valorizado por outras competências. Essas competências passam por partes estratégicas que num curso de dev você não aprende. Você precisa ter técnicas de negociação, de visão de negócio, de finanças. Então, se você quer empreender, como dizia uma conhecida, dá um voo de helicóptero. Sai de onde você está e olha por cima para ver o que tem ao redor daquilo que você 360, tá. Exato. Né? Então, pensa que você precisa saber um pouco mais do que deve para você empreender. Você vai sofrer menos. Outro ponto.
tome um comprimidinho para sua ansiedade, porque você vai precisar de resiliência, você vai precisar exercer sua fé, você vai precisar exercer seu poder de aguentar firme, porque vai vir situações que você talvez não fique muito confortável, principalmente financeiramente. Tá? Então, olha para esse cenário com um pouco de paciência, tá? E resiliência. E o outro, tente fazer negócios antes de você ter como entregar. Vou tentar explicar. Você às vezes constrói um negócio e você vai tentar vender. É um tempo e é um dinheiro que vem depois. Pega a sua ideia, desenvolve o mínimo, vê se alguém compra. Se alguém compra, você fala assim, você me pagaria tanto para eu desenvolver isso para você? Pagaria. Aí você vai lá e desenvolve, porque você já tem o seu primeiro cliente. Adoro isso. Então, eu não fiz isso, cara. Eu não fiz isso, eu fiz completamente diferente, mas assim, não siga o meu erro. Siga essa dica, porque você já começa a ter o seu primeiro cliente, que ele vai falar de você, você já vai nascer com o seu cliente e não vai nascer devendo. Esse é o ponto. Então, isso, excelente. 3 dicas. Excelente dica, cara. Muito obrigado, Eric, por estar aqui com a gente. Foi uma baita aula que você deu pra gente. Acho que a plataforma do QPay, galera, de verdade, tem um baita diferencial, tá? Então, muito bom. Parabéns, tá? Obrigado. Conta com a gente, enfim. Eu acho que a gente tem muito para caminhar junto. Essa galera que está aqui tem tudo a ver com o nosso podcast. A gente vai divulgar vocês, o nosso podcast. Legal. A gente vai falar de vocês. O nosso podcast se chama Na Facu. Se você procurar EducPay lá no YouTube, lá dentro tem os nossos episódios do podcast. E toda vez a gente fala de carreira, de desenvolvimento. E a gente faz um ponto e contraponto de quem é do mercado com quem é da área acadêmica. Então, excelente. Quem quer se desenvolver e precisa de alguma dica, fala de empregabilidade, de crescimento de carreira, de renda. Ali é um prato cheio para a gente compartilhar o que a gente tem. Vai ser um prazer, uma honra de vocês participarem com a gente, de repente fazer uma temporada junto, a gente lá junto. Legal, vamos levar vocês para a gente entrevistar pessoas e conversar. Com certeza. Tamo junto. Perfeito. Obrigado pelo convite aqui. Galera, e só para finalizar de fato, se você tem um problema, se você tem algum pain point na tua empresa e você não tem budget, não tem problema. Eu faço um assessment na tua empresa com o meu time, eu entendo o teu problema, faço uma concepção de produto, ou seja, eu vou levar para você como eu resolveria esse teu problema. E se você não tem budget, a gente cria um business case para você apresentar para o teu CFO, aprovar esse budget e aí sim construímos em um conjunto. Então, sim. Conta com a gente, tá? Então, entra no nosso site landtech.com.br e, enfim, terá a nossa energia, a nossa força de vontade, tá? Obrigado e compartilha aí. Cara, Eric, de novo, obrigado. Valeu, Um abraço. Obrigado aí, prazer estar aqui. Valeu. Tchau.